Hoje, a gente tem 4 gerações diferentes nos ambientes de trabalho. Você tem os baby boomers, que é a geração mais antiga, e que não vai sair até por uma questão de inclusão, ela vai continuar ainda, né, no ambiente de trabalho. Você tem a geração X, os nossos pais, os millennials, que somos nós, ali, que chegamos mais ou menos nos ambientes de trabalho na virada dos anos 2000, e tem a geração Z, essa molecada aí de 18 a 26 anos, que, olha só, chegou no ambiente de trabalho já na época da pandemia, alguns deles, né? Então, pela primeira vez a gente tem 4 gerações trabalhando com a mesma coisa. Por que eu passo isso? Porque é diferente a percepção de trabalho para cada um. Imagina os nossos pais, Bruno. Se a gente voltasse para o nosso pai e falasse assim, pô, mas você vai trabalhar de casa. Uma pessoa que foi condicionada a vida inteira a trabalhar do escritório, o cérebro dele já pensa, pô, em casa eu descanso, no escritório eu produzo. Mas no início da pandemia, o meu bug foi esse. Eu não estava acostumado a acordar, tomar banho e não entrar no carro e ir para o escritório. Então era assim, pô, mas como assim vou trabalhar de casa? Eu nunca tinha feito isso. E teve gente que, assim, se sentia mal trabalhando de casa. Não, convenhamos. Nos Estados Unidos, nem tanto. Mas no Brasil, era mal visto trabalhar de casa. Lá em 2018, se o cara estivesse trabalhando de casa, você fala, foi numa entrevista de emprego, ele não tá trabalhando, não quer produzir, né? Precisa cuidar do filho, então tem que ficar lá. A empresa não via com bons olhos trabalhar de casa. Pouquíssimas empresas tinham a política que falava assim, você pode trabalhar de casa. O que eu comecei a ver antes da pandemia, no Brasil, era o discurso de você pode chegar, não a hora que você quer, mas assim, o horário é flexível. Se você não precisa, eventualmente, se para você vir sexta-feira é um caos, não venha. Surgiu também alguns anos antes o banco de horas, então a gente via essa flexibilidade, mas definitivamente trabalhar de casa ou híbrido nem existia o termo, né? Não, então, trabalhar de casa realmente ele era mal visto. Essa flexibilidade era um valor percebido, mas as pessoas não tinham como testá-la. Até porque o trabalhar de casa é para poucos, né? Se a gente for olhar nas profissões que mais empregam no Brasil, eu te falaria que talvez 20% delas têm a opção de trabalhar de casa. Porque se a gente pegar um atendente de caixa de supermercado, um operador de máquina, um vendedor de varejo, né, um motorista de caminhão, são funções que você não tem essa possibilidade do home office. Não que ela não possa ter alguns itens flexíveis, como horário, como jornada, mas talvez não trabalhar de casa no primeiro momento. E aí você me perguntou até na questão do livro. Então, no livro eu passo por toda a jornada do trabalho, como que ele chegou onde a gente chegou, o que a pandemia trouxe de ensinamento e como implementar. Não existe um modelo que funciona para todo mundo, Brunão. Por quê? Porque o trabalho híbrido ele é uma questão de entender a necessidade da sua empresa, a necessidade da sua mão de obra, né, dos seus colaboradores, a necessidade do seu cliente. Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem uma empresa, né, que atende clientes fisicamente. Então, o teu cliente vai até o teu escritório. E aí você decide que cada pessoa pode ir para o escritório quando ela quiser. E se o cliente for no dia que não tiver ninguém? Sim. Concorda? Então, eu tenho que olhar para esses 3 pontos. A flexibilidade é uma arma muito poderosa hoje em dia. Tanto que virou uma guerra de quem é mais flex, né? Tipo, eu ofereço aqui um trabalho 100% remoto. Não, eu ofereço um híbrido. E a gente viu isso acontecer, né? O ano passado, por exemplo, a gente viu um CEO de uma grande empresa aqui nos Estados Unidos falando, a partir de mês que vem todo mundo volta para o escritório. Ou você tá fora. E no mesmo dia, uma concorrente dele de tecnologia falou, olha, se você trabalha para a empresa X e não quer voltar para o escritório todo dia, eu tenho vaga em aberto. Então, essa guerra do que é mais flex, nada mais é um modelo híbrido em construção.